Vendo algumas notícias eu vejo como o pessoal é tendencioso quando é pra falar do Flamengo. É inacreditável como esses caras criam narrativas e críticas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu não vi o mesmo jogo que esse cara tá vendo. É impressionante como a mídia quer manipular e criar um tumulto, parece, em cima do Flamengo. Tipo assim, é inacreditável como o Felipe Luiz do nada vira o pior técnico e que os jogadores do Flamengo são péssimos de uma hora pra outra. Vamos falar sobre o que aconteceu no jogo de ontem, porque ontem eu também fiz um vídeo falando a respeito disso, mas vamos fazer uma análise um pouquinho mais fria do que a gente assistiu e se a mídia realmente tá valendo toda essa crítica em cima do Flamengo. Tem gente também que se impressionou com a estreia do Lino, que, meu amigo, que cara bom. Vamos falar a respeito disso tudo agora nesse vídeo. Vambora! Meu amigo flamenguista, você que tá me ouvindo, você mesmo, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Então não fez isso ainda? Cara, só você pode se inscrever e só você pode deixar o like. Então deixa seu like, ajuda esse canal a chegar a mais pessoas pra gente continuar crescendo nossa comunidade flamenguista, beleza? Valeu! Primeiro ponto aqui, a gente tem que analisar rapidamente a escalação. Mas a escalação ontem foi Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Plata e Pedro. Beleza, diante dessa escalação aqui, a gente vê um time bom. A gente vê um time consistente, um time que vai manter a bola ali na frente, tem jogadores de velocidade. Porém, muita gente criticou a entrada do Alan e do Everton Araújo como titulares. O que eu, de fato, também concordo. Essa crítica é um ponto que a gente tem que falar. Beleza, são jogadores ruins? Não são. O Alan tá vindo numa crescente muito boa, tem jogado bem, e aí também nós não temos tantas opções de volante, porque visto que os nossos volantes estão machucados, como o De La Cruz e também o Pulgar, que infelizmente está machucado e vai demorar para voltar. Dito isso, Everton Araújo não era uma opção ruim, e Matheus Gonçalves, eu sou um defensor e digo que ele tem que ter opções sim. Porém, tá todo mundo falando que, nossa, o Flamengo entrou de salto alto, poupou jogador achando que iria ganhar a qualquer momento. Mano, mentira. O Flamengo não entrou de salto alto. Primeiro ponto, que não entrou de salto alto. É claro que o Flamengo, óbvio que vai entrar achando que vai fazer o gol. Os caras, olha a análise dos caras. Ah, o Flamengo achou que ia fazer gol a qualquer momento. É óbvio, pô. Você vai achar que não vai fazer gol? Você acha que vai tomar gol? Você vai entrar achando que vai tomar gol? Não existe isso, irmão. Olha o comentário desse ser aqui. Há uma certa soberba. Uma coisa, o Felipe Luiz, até eu fui na coletiva, perguntei para ele, ele não respondeu exatamente a minha pergunta na coletiva. Minha pergunta foi sobre qual é a orientação quando a linha de passe é fechada e você não tem opção de passe, todos os jogadores estão marcados, o Atlético naquele momento subiu um pouco a marcação. Faz o quê? Uma bola longa, vai ter um jogador posicionado para tentar pegar essa bola esticada, ou vai insistir nisso? Ele não quis atacar os jogadores, falar era para fazer outra coisa e fizeram aquilo, especialmente o Léo Pereira. Mas essa falha estava muito madura para acontecer. Pois é, esse maluco aí veio querer falar do Flamengo, que o Flamengo entrou de salto alto, que o Flamengo quer isso e aquilo. Irmão, o Flamengo não entrou de salto alto. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho crítica, sim, à forma que o Flamengo escalou o time. Porém, ninguém entrou de salto alto. O Flamengo entrou, foi pra ganhar. Tanto é que se você olhar nas estatísticas, o Flamengo teve 20 e poucos chutes a gol. Teve 20 e poucos chutes. Se eu não me engano, o Atlético teve uma clara a mais, que também saiu o gol, né? Que saiu o gol, mas não teve aquelas jogadas de perigo. E sim, o Atlético entrou com muita vontade de vencer o Flamengo ontem. É que, afinal de contas, aqui não queria ter duas derrotas seguidas, porque, né, já tinha perdido no Brasileiro e ia perder na Copa do Brasil e depois perder em casa seria realmente muito ruim. Mas o Flamengo tem entrado com força mediana, aspas, mediana, eu acho que de fato que foi um erro do Felipe Luiz. Um erro porque perdeu. Porque vamos construir algo aqui. Quando o Flamengo estava perdendo para o Chelsea no Mundial de Clubes, quando o Felipe Luiz tirou o Arrascaeta, o mundo caiu em cima do Felipe Luiz. Foi todo mundo criticar o Felipe Luiz. É loucura, tirar o Arrascaeta, vai colocar o moleque da base, meu Deus do céu, que técnico burro, tem que armar o... Todo mundo xingou o Felipe Luiz, inclusive eu. Estava sentado no meu sofá e falei, meu Deus, acabou. Nós iremos perder pro Chelsea, provavelmente nós vamos ser eliminados, e aí acabou e começou uma choradeira do caramba. Só que aí aconteceu o que aconteceu. O Flamengo 3-1 contra o Chelsea, depois das mexidas do Felipe Luiz. Aí você olhava o Twitter, gênio, nunca critiquei, sei lá o quê. Então é sempre assim. Quando ganha, é gênio, conhece o elenco na palma da mão. Quando perde, é burro porque fez besteira com o time. Eu entendo essa crítica porque todo mundo quer vencer.
A gente quer ganhar. E a gente vê que esses comentaristas, quando eles vão analisar o jogo, eles simplesmente querem atribuir toda a culpa ao técnico, como se ele tivesse feito a maior burrada da história. A gente sabe também que não é assim, cara. A gente sabe que do outro lado existe o time querendo ganhar. E não, o Flamengo não jogou com moleza, mas foi o que aconteceu ali. É claro que eu também sou contra a esse tipo de toque de bola dentro da área, porque realmente, nesse momento, não tem necessidade de você ficar tocando bola na área num 0-0 correndo um risco. Se o jogador tá marcado, rifa a bola pra frente. Ah, mas o Pedro não tava conseguindo vencer, irmão. Beleza, é melhor do que tomar um gol, constrói dali pra frente, entendeu? Melhor do que ficar dando chance pro adversário, porque a gente sabe que jogo contra o Atlético Mineiro é complicado. Os caras odeiam o Flamengo. É um dos times que mais odeiam o Flamengo e não querem perder. E o jogo tava pegado ontem. A gente viu quando o Wallace entrou, os caras foram a caça-bruxa com o moleque. Eles foram pra cima, foram dar pancada, foram bater no moleque. A gente sabia disso, que isso poderia acontecer, e isso foi em casa do Flamengo. Então, se a gente só tá discutindo isso por causa da escalação do que aconteceu ontem. Se tivesse ganho, provavelmente estava todo mundo falando, aplaudindo, dizendo que o Filipe Luís era um puta de um gênio. Meu Deus, o cara sabe muito de futebol, é europeu. E aquelas matérias que a gente já sabe. Olha aí, é o novo técnico do Atlético de Madrid, da seleção brasileira e os caramba. Mas como perdeu, tá todo mundo fazendo esse tipo de crítica rasa e vazia a fim de desmerecer o trabalho do cara. E ontem eu também, na raiva, também achei que o Filipe Luís deu uma passada, mas vamos entender os pontos. O Flamengo precisava poupar todos os jogadores que poupou ontem, precisava poupar Jorginho, Arrascaeta nem foi relacionado, precisava poupar sim? Eu acho que não. Se o Filipe Luís queria fazer as estreias ontem pro Flamengo, eu acho que não precisava. Se ele queria fazer as estreias, ele poderia ter colocado antes. Ah, mas como é que ia saber que o Lina ia jogar e entrar tão bem assim? Cara, ele tá vendo, a gente não tá vendo, mas o Filipe Luís tá vendo. O Filipe Luís tá ali no campo dia a dia com o cara, ele vê a capacidade técnica dos caras, entendeu? Então, é óbvio que ele sabia que num jogo talvez esse aí, o Lino poderia realmente bagunçar se ele tivesse tido um pouco mais de tempo, se ele tivesse um meia de articulação ali também pra poder fazer a distribuição do jogo, porque ontem faltou isso pra gente, não tinha Jorginho pra poder fazer, não tinha o Arrascaeta pra poder fazer, né? A gente tinha um jogador que tinha essa característica que fazia esse tipo de distribuição, que era o Gerson, então a gente não tem mais, entendeu? Então a gente também perdeu um estilo de jogo muito forte que nós tínhamos com o Wesley. Jogada de profundidade ali, aonde que o cara fazia cobertura, o Wesley ia pro meio, fazia aquela jogada de profundidade, dando um pouco mais de espaço ali na frente do Flamengo. Então a gente perdeu essas características ontem com um time totalmente mesclado. Por isso foi a crítica ao Filipe Luís, dizendo que ele errou. Sim, ele errou, mas faz parte. Segue o jogo. Também não acho que é o fim do mundo pro Flamengo ter perdido o jogo pro Atlético ontem. A gente tem total condição de reverter esse placar na casa dos caras. O Flamengo é um time melhor. Eu botei até na thumbnail, os caras ficou zoando, o Flamengo foi superior. Sim, o Flamengo foi superior e não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas. Se a gente olhar aqui, na estatística aqui, ó, o Flamengo deu 21 chutes a gol, o Atlético deu 13. O Flamengo teve 3 chutes a gol e o Atlético teve 4. O Flamengo teve 67% de posse de bola e o Atlético teve 33%. O Flamengo tocou 561 passes enquanto o Atlético teve 279%. E essa precisão do Flamengo foi de 88%, enquanto a do Atlético Mineiro foi de 78%. Então a gente vê que, de fato, o Flamengo foi superior, porém perdeu o jogo. Aí você fala, então essa superioridade valeu de nada. Sim, a superioridade do Flamengo, já que perdeu o jogo, não valeu de nada. Aspas, né? Porque se a gente for observar ali, não valeu de nada até a página 2, porque nós tínhamos um time mesclado demais, um time que foi muito mexido, um time que mudou bastante. Aí os caras vêm falar que o Flamengo entrou de salto alto porque achou que ia ganhar de qualquer jeito, escalando de qualquer forma. Não foi isso, cara. O Flamengo precisa rodar seu elenco sim. Afinal de contas, o Flamengo investiu pesado justamente para essas ocasiões, para entrar os caras e não perder qualidade técnica, não perder qualidade física, não perder qualidade tática, para poder manter um time competitivo na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que a temporada do Flamengo ela é muito longa, é muitos jogos e o desgaste físico em muitos jogadores acaba acontecendo, que é o caso do Arrascaeta, que precisou nem ser relacionado. Então tudo bem, poupasse o Arrascaeta para esse jogo, mas deixasse o Jorginho em campo. Entende? Que não precisava tirar todo mundo, não precisava desfigurar completamente o Flamengo, mexer na estrutura, mas isso aí eu
só é uma opinião minha. O Felipe Luiz é o técnico do Flamengo, então óbvio que ele sabe o que é melhor para o time do que eu. Então por isso que gera esse tipo de crítica de falando, o time mexeu errado, o Felipe Luiz é um lixo. Pô, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, o cara perde um jogo, já tem que mudar tudo. Não, essa mídia também é complicada, cara, é complicada. Perdeu, mas e agora? Perdeu e agora? Flamengo, como eu disse anteriormente, tem total chances de ir para a casa do Atlético e reverter o placar. Total condição. Eu acho que até no próximo jogo, não sei se contra o Ceará já vai entrar, o Lino provavelmente vai entrar jogando. Porque o que esse cara jogou ontem, a estreia dele foi muito impactante. Foi muito impactante. Se ele tivesse feito aquele gol ali, eu diria que foi a melhor estreia que eu já vi no Flamengo. De jogador que entra pra poder, que já chega jogando. Eu diria que foi isso. Porque o moleque é muito bom de bola, cara. É muito bom de bola. A imprensa europeia repercutindo a estreia dele. As pessoas dizendo, meu Deus, como é que ele abandona o Atlético de Madrid pra jogar no Brasil? É um moleque jovem que tem muito talento. Entendeu? É um moleque muito bom. Os torcedores rivais disseram também que ele é muito bom. Então, assim, quem gosta de futebol, quem entende de futebol, viu que o Samuel Lino é um jogador muito bom de bola. E é provável que ele vá começar jogando contra o Ceará, que é o próximo compromisso do Flamengo. E na semana que vem, se eu já não me engano, já tem o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. E eu também não vou me surpreender se ele vai escalar o Samuel Lino como titular. Já Emerson Royal e Saul provavelmente podem ter minutos contra o Ceará. E não sei se irão jogar na Copa do Brasil no jogo de volta, porque ali vale tudo. O Flamengo não quer ser eliminado pro Atlético Mineiro. Não quer. E a gente sabe que o Atlético Mineiro, lá eles não vão dar mole e vão vir pra cima com tudo. Ou também pode vir fechado, pra talvez segurar o placar ali, não tomar gol. O Cuca é um cara muito inteligente, muito experiente nessa situação. Ele sabe o que vai fazer, cara. Realmente ele sabe o que vai fazer. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua, deixa aqui nos comentários, aproveita e se inscreva no canal para não perder nada, nenhum pós-jogo sobre o Flamengo, beleza? Obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!